Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Betina Ferreira, sou professora de Biologia e Ciências da rede pública e da rede privada do estado de São Paulo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os vírus. Vamos conhecer um pouquinho sobre eles. Vamos lá? Os vírus. Os vírus são um tipo, de micro-organismos presente no ar. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre eles, como eles se comportam, quem são eles, quais são as variedades que nós temos. Então vamos para mais uma aula de hoje. Aqui nós temos uma apresentação, né, pessoal sobre quem sou eu, minha formação e tudo mais, para quem quiser saber, né, tiver aí curiosidade. Agora sim, vamos falar um pouco sobre os vírus, a estrutura dos vírus. Pessoal, primeiramente gostaria de dizer para vocês que os vírus não são seres vivos. Os vírus, eles são, dentro da cadeia biológica, né, um tipo de microorganismo, porém, ele não é considerado um ser vivo. Dentro da cadeia biológica, né, de todos os organismos existentes, dentro da biologia, né, nós temos cinco grandes reinos, né? E dentro desses cinco reinos, nós temos o reino Monera, o reino Protista, o reino Fungi, o reino Vegetal e o reino Animal. Dentre os cinco reinos dos seres vivos, os vírus não estão introduzidos em nenhum deles. Por quê? Porque os vírus não são considerados seres vivos. Nossa, mas por quê? Então, o que que acontece? Para ser considerado um ser vivo, é necessário que o organismo tenha aí uma célula. Precisa ter membrana plasmática, citoplasma, núcleo e o mínimo das organelas celulares, que no caso, os ribossomos. Os vírus não são assim. Os vírus é formado por uma cápsula de proteína, né? Então, a cápsula dele, o envoltório dele é uma proteína e dentro dele tem um ácido nucleico. Esse ácido nucleico pode ser DNA ou ele pode ser um RNA. Então, nós temos dois tipos de vírus: vírus de DNA, ácido desoxirribonucleico, ou vírus de RNA, ácido ribonucleico. Mas os vírus nunca têm os dois, coisa que todos os seres vivos têm. Então, os vírus não são considerados seres vivos porque eles não possuem estrutura celular. Além deles não terem estrutura celular, eles não têm, né, o mínimo de informação necessária. Então, são organismos extremamente diferentes, ok? São organismos aí que necessitam de um outro organismo para conseguir se reproduzir, né? Então, nós temos aí dois desenhos, né? Um vírus que a gente chama de vírus nu, que ele tem aí o capsídio, que é o nome que nós damos para a cápsula protetora do vírus, e lá dentro o material genético, que é um ácido nucleico. Quando a gente tem um vírus envelopado, nós vamos ter o capsídio, o ácido nucleico, e em volta do capsídio, nós vamos ter o envelope. E esse envelope, ele dá vamos dizer assim, dá uma estrutura mais importante para o vírus, né? Deixa ele um pouco mais resistente, ok? Aí eles são mais evoluídos, são vírus mais complexos, né? Mais difícil de ser identificado pelo nosso organismo. São esses vírus aí encapsulados, ok? Então, olha só, o tamanho e a forma dos vírus. Os vírus
são micro-organismos muito menores do que as bactérias e um pouco maiores do que as macromoléculas proteicas. Seu tamanho é variável, vai de 15 a 350 nanômetros. Os vírus são filtráveis, isto é, passam através dos filtros de porcelana, que possuem diminutos poros e que retêm bactérias. São extremamente importantes, né? A nossa água ser fervida, né? Ou filtrada por filtros que contêm porcelana. Então, os poros são tão pequenininhos que eles ficam retidos ali, né? Eles são pequenos, mas a gente consegue filtrá-los. Os menores vírus são geralmente esféricos ou octaédricos, sendo os mais habitualmente icosaédricos, com 20 faces triangulares. Existem vírus como os bacteriófagos, olha ele aí, esse é o mais comum, né? Que são vírus bacterianos, eles gostam de se alojar em bactérias, com uma morfologia mais complexa, dotada de cabeça e cauda. Então, olha os desenhos ao lado aí. Então, nós temos o filamento do RNA, né? O bacteriófago, olha, cabeça com DNA, a cauda dele, e o adenovírus, com uma forma icosaédrica. Olha que bonito esse vírus, né? Os vírus são organismos, micro-organismos muito diferentes. Eles têm formatos diferentes, as cápsulas protetoras, os glicocálix deles, né, que vão fazer todo esse reconhecimento, são muito diferentes, eles são bem bonitos mesmo, assim, é bem complexo, né, nesse quesito aí, eles têm uma estrutura diferente. O metabolismo dos vírus. Como eu já disse, os vírus não têm metabolismo próprio. Eles dependem de uma célula hospedeira, tanto da substância quanto dos organoides, para a realização da sua multiplicação ou replicação. Por isso, os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Os vírus não têm capacidade de se reproduzir sozinhos. Eles necessitam de uma célula hospedeira. Isso é muito legal, de diferente, né? Então, assim, os vírus, pessoal, aqui no ar, no ambiente, em cima da mesa, em lugares, né, totalmente aleatórios, eles não causam mal algum. A partir do momento que eles entram no nosso organismo e eles se alojam numa célula nossa ou de uma bactéria que está dentro do nosso organismo, aí sim, ele consegue se multiplicar ou ele consegue replicar e aí a gente acaba ficando doente, né? Então eles entram, começa o processo, replica, usa nossas células para se desenvolver e aí a gente acaba ficando doente, ok? Então, os vírus são parasitas obrigatórios. Por quê? Porque eles não possuem células, não têm organelas celulares. Eles necessitam de um ser vivo para sobrevivência, para reprodução. Então, como é que o vírus entra dentro de uma célula, né? Como é que ele faz isso? Existem alguns modos com que o vírus faz esse processo. Primeiramente, vamos ver esse mais simples. Os vírus penetram na célula quando a proteína viral é reconhecida por receptores da membrana plasmática da célula hospedeira ou pelo glicocálix dessa célula, no esquema chave-fechadura. A entrada viral ocorre por endocitose, quando a membrana plasmática, após o reconhecimento da proteína do vírus, sofre uma invaginação
e forma uma espécie de vacúolo no citoplasma, ou citosol, que depois se desfaz conforme o esquema a seguir. Olha isso. A primeira vez, né, que foram se estudar os vírus, perceberam-se que os vírus, alguns vírus, a cápsula dele tem uma proteína que se assemelha aos receptores de proteínas que nós temos na nossa membrana plasmática. Então, como nós temos a membrana plasmática, e na membrana plasmática estão mergulhadas algumas proteínas, o que ela percebe? A membrana plasmática do hospedeiro, aquele que vai hospedar o vírus, né? Ele permite a entrada, ele reconhece aquela cápsula viral, aquele envelope desse tipo de proteína. E aí, o que que ele faz? Ele observa aquilo, vê que aquela proteína é uma proteína muito parecida com a dele ou que se assemelha a ele faz o reconhecimento da proteína viral e pelo glicocálix, e aí ele invagina, ele coloca esse vírus para dentro do citoplasma, como um reconhecimento. E aí o vírus entra dentro da célula devido à invaginação da membrana plasmática da célula que vai hospedar esse vírus, ok? Aí temos um outro jeito que o vírus também pode entrar dentro do nosso organismo, pelo que nós chamamos de fusão. A fusão, membrana plasmática da célula hospedeira, de novo, se funde ao envelope viral. Translocação, que é agora o de agora, que é essa imagem. A proteína da célula hospedeira movimenta o vírus para o interior do citosol, conforme o esquema. Então, o que que ele faz? A proteína que está na membrana plasmática, ela recebe o vírus, ok? E aí, a proteína dessa célula hospedeira, ela movimenta o vírus para dentro do citosol, chamado de translocação. E aí, a hora que ele faz esse trabalho, a cápsula de proteína do vírus se rompe e acaba que esse material genético do vírus fica solto ali no citoplasma da célula hospedeira. Então, nós temos a fusão e a translocação, ok? Como que ele vai fazer o trabalho de processo de replicação do vírus, né? Como que ele faz isso? Então, os bacteriófagos, né, são vírus que parasitam bactérias. Eles são vírus, todos eles de DNA, e eles vão penetrar na célula hospedeira com um material genético por meio de uma proteína receptora, semelhante às porinas. As porinas são proteínas que estão mergulhadas na membrana plasmática. Então, essas proteínas são da membrana plasmática, as porinas, né? E aí ela vai deixar esse canalzinho no seu interior. O vírus, né, os bacteriófagos, eles observam e aí eles conseguem penetrar numa célula bacteriana que tem uma proteína semelhante a essa. E aí, deixando esse canalzinho, o que que ele faz? Eles têm dois tipos de ciclo que a gente fala, né? O ciclo lítico, que promove a lise da célula, que a gente vai ver, e o outro lisogênico. Nós vamos ver qual que é a diferença entre eles. E aí, o que que acontece? Existem vírus temperados que podem atuar de forma lítica e lisogênica, vai depender do processo ali.
A replicação também pode ter 4 etapas. Nós chamamos de adsorção, penetração, eclipse e liberação. Então, o que que acontece? Todas as vezes que um bacteriófago ele vai replicar, todas as vezes que um bacteriófago ele vai entrar numa célula hospedeira, e vai acontecer 4 processos. Primeiro dele é chamado de adsorção. Então, você tem aqui a célula hospedeira, o bacteriófago vem e penetra aqui. A adsorção consiste na fixação do vírus na superfície dessa célula. Então, vamos pensar que aqui está a membrana plasmática, né, da célula hospedeira. O vírus vem e adsorção, para aqui, fixa no vírus. O vírus fixa na célula hospedeira, na membrana plasmática da célula hospedeira. Depois disso, que ele faz? Penetração. É a fase que o ácido nucleico, que pode ser tanto o DNA quanto o RNA, vai depender muito do vírus em questão, né? Penetra no interior da célula hospedeira. Só que a cápsula proteica não entra, só vai entrar o material genético. Só penetra na célula o material genético. A cápsula fica para o lado de fora. Aí nós temos o desenho que vai mostrar melhorzinho para vocês, ó. Então, lá em cima está o vírus. Ele chegou à adsorção, ok? Vejam que é uma bactéria, uma célula procarionte, não tem núcleo, o DNA está solto dentro da célula. Aí, depois da adsorção, o material genético que está dentro do vírus vai penetrar dentro da célula. Penetração. O bacteriófago, a cápsula dele fica para o lado de fora. Olha no desenho, na segunda imagem. Depois vai acontecer o que nós chamamos de eclipse. O que seria eclipse? A eclipse é uma fase que no interior da célula do hospedeira vai acontecer o processo de replicação do DNA. E aí também, depois que ele replica o DNA dele, vai começar a montar a cápsula, certo? Então, vai acontecer sucessivas replicações, formando novas moléculas de DNA. E aí, depois, no final desse processo, são utilizados nucleotídeos resultantes da hidrólise do DNA da célula hospedeira. O ribossomo, ele, juntamente com algumas enzimas e aminoácidos dessa célula parasitada, eles ficam ali, os vírus produzem essas proteínas das cápsulas usando todo esse material. Após toda a fabricação, toda a síntese dos diversos componentes necessários, começa a formação e a montagem dos novos vírus, que nós chamamos esse processo de maturação, ok? Então, o vírus ele vai começar a maturar, e aí sim, ao final desse processo, ocorre a liberação. Vai ocorrer com a destruição enzimática da célula hospedeira, e aí os vírus são liberados, potencialmente capazes de gerar aí, né, uma nova infecção. Então, nós temos essas etapas. Primeiro, o vírus gruda na célula bacteriana, chamada de adsorção. Depois, o material genético, geralmente é o DNA, ele penetra dentro da célula. Penetração. Depois, ele começa a fazer o processo de formação de novos DNAs, de novos capsídeos. Capsídeo seria a cápsula de proteína. E aí, esse processo é chamado de replicação. E depois que ele replica, os vírus vão começar a se montar. O material genético entra dentro da cápsula e aí ocorre a formação
de mais de, em média, 300 novos vírus a cada uma desse processo. As células se rompem, lembrando que é um bacteriófago, né? Uma bactéria. A bactéria libera diversos bacteriófagos, geralmente uns 300 ocorre toda vez que o vírus vai se reproduzir dentro de uma célula hospedeira, ok? Aí nós temos um vírus chamado de vírus de RNA, perdão. O RNA genômico do vírus é o mesmo do sentido do RNA mensageiro. E neste caso, né, quando isso vai acontecer, quando eu tenho um RNA que vai formar, né, um vírus de RNA, quando ele penetra na célula, pode ser traduzido imediatamente na infecção da célula hospedeira. E aí ele já começa o processo da montagem de novos vírus. Então, assim, existem alguns vírus, né, de RNA que são muito rápidos, né? E aí o que que vai acontecer? A proliferação da doença dentro do nosso corpo é muito maior. Então, nós chamamos de vírus de RNA senso positivo. Então, ele tem uma positividade muito grande para ele, não para nós. Para nós, com certeza, é ruim, mas para ele é muito bom, né? Então, nós temos aí como exemplo o vírus poliovírus, que é aquele vírus que vai causar, né, a poliomielite ou paralisia infantil. Ele é um vírus de RNA de cadeia simples. E esse vírus, ele se inicia essa contagem muito rápido, né? Por isso que é uma doença muito grave e, consequentemente, existe vacina para ela, né? Todas as doenças que são extremamente graves e que precisam de um tratamento cuidadoso, ou que matou, deixou muitas pessoas com problemas, né? Vamos dizer assim, sequelas, né? O homem inventou aí a vacina para que as pessoas não adoecessem mais dessas doenças, né? Então, são doenças extremamente perigosas. O flavivírus é o que nós chamamos do vírus da dengue, Zika vírus, chikungunya, febre amarela, também são muito parecidos com o vírus da poliomielite. O modo com que ele age dentro do nosso organismo é muito parecido, né? Por quê? Porque são vírus de RNA. A maior parte dos vírus são de DNA. Esse também é RNA. E aí ele faz todo esse processo totalmente diferente, adverso aí, né? Como que ele é o outro vírus de RNA? Nós chamamos de senso negativo. O RNA genômico do vírus é senso negativo, isto é, complementar ao RNA mensageiro. Para ocorrer a síntese de proteína, o RNA tem que ser copiado em um RNA mensageiro senso positivo. Então, o que que acontece? Esse tipo de vírus é um vírus que ele não necessariamente ele vai entrar dentro do nosso organismo e já vai produzir como senso positivo. Então, o positivo é muito rápido. Ele entra, absorve e já se replica rapidamente. O negativo, ele precisa fazer a montagem do RNA. Então, o que que acontece? Ele tem ali, né, o complementar ao RNA mensageiro. Então, o que que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que produzir isso, que é aí que nós chamamos de RNA transportador. E aí ele faz esse processo duas vezes, chamando-se isso de senso positivo. O vírus da influenza, assim, do sarampo, da cachumba, que são vírus de senso negativo. Eles são complementares ao RNA mensageiro. Quem complementa o RNA mensageiro? É o transportador. Então, o positivo, ele já é RNA mensageiro.
O negativo, ele é transportador. Ele vai complementar o RNA mensageiro, ok? Aí são vírus pouco mais chatos aí, vamos dizer assim, de tratar, ok? O retrovírus é, digamos que na cadeia dos vírus, eles são os mais elaborados. Eles são organismos de cadeia simples, de RNA, e aí o RNA, ele vai entrar no citoplasma da célula hospedeira, vai utilizar uma proteína que essa célula hospedeira tem, chamada de transcripase reversa. E ele consegue, a partir de RNA, montar, sintetizar uma cópia do DNA de fita dupla a partir desse RNA. Isso não acontece, pessoal. No próximo bloco de aula, nós vamos falar um pouquinho sobre núcleo e de células, vamos falar um pouco sobre DNA, RNA, quais são os processos que o DNA faz, as propriedades do DNA, quais são as propriedades que o RNA faz. E aí, uma das propriedades do DNA é o DNA, ele pode se replicar, formar novas células a partir dele mesmo, ou ele pode pegar o DNA dele como fita molde e fazer a montagem do RNA. Isso é o processo comum. O retrovírus, moçada, eles fazem ao contrário. O que que ele vai fazer? Ele vai pegar o RNA, que é fita simples, e a partir dessa cadeia simples ele consegue formar uma cadeia dupla de DNA. Isso nunca acontece, ok? Mas os retrovírus, que são vírus mais sofisticados, eles têm essa capacidade, ok? E aí, lá no citoplasma, ele vai usar, né, o que nós chamamos de. Ele vai unir essas duas fitas, ok? Com uma proteína chamada de ligase. O DNA viral pode ficar, nesse caso, né, durante muito tempo em vida latente dentro do nosso organismo, ou produzir novas cópias de RNA viral, ou ficar lá, se reproduzindo. E aí, durante esse processo da replicação, o RNA viral, ele vai utilizando os ribossomos que a célula produz, porque os ribossomos que fazem síntese de proteína, e aí ele vai produzindo proteínas da cápsula viral. Essas proteínas vão ser incorporadas à membrana plasmática da célula hospedeira. E aí, na saída do vírus, a membrana plasmática da célula hospedeira forma um envelope no capsídeo desse vírus, ok? Imagina. E aí nós temos os vírus que nós chamamos de vírus envelopados ou encapsulados. O HIV é assim, né? O HIV é o vírus da AIDS. O vírus da AIDS, nós temos uma grande dificuldade de produzir uma vacina para esse vírus, justamente por ele ser um retrovírus, ele ter essa capacidade de formar DNA a partir de um RNA, isso é raríssimo, né? E aí ele vai fazendo todo esse processo na célula hospedeira e ele consegue, a partir dos nossos próprios ribossomos, formular um envelope que o protege. Olha isso. E aí ele fica, esse vírus, durante muito tempo dentro do nosso organismo de forma latente. Fica lá, vivendo. Para mim, ele não faz mal nenhum, só que ele está se replicando. E aí, no momento em que ele vai se replicando, ele vai sendo processado e liberado.
E aí mora o perigo do HIV, né? Que as pessoas acham, não sabem que estão com o vírus, porque ele está de forma latente, mas ele está se reproduzindo. E no momento que ele faz esse processo de reprodução, ele pode contaminar outras pessoas. Por isso ele é tão perigoso, por isso ele não tem vacina, por isso ele é um vírus totalmente diferente, porque ele é um retrovírus, ok? E aí nós temos um desenho, né, de um retrovírus. Então lá dentro você tem o RNA, esse azulzinho é a proteína da transcriptase reversa, porque ele vai fazer o processo inverso. Em vez de ele fazer, pegar o DNA e produzir RNA, que é o normal, ele vai pegar o RNA, que é de cadeia simples, e vai transformar ele num DNA de cadeia dupla. Isso só retrovírus consegue fazer, ok? E aí, conforme ele vai fazendo isso, esse capsídeo, né, que é a cápsula de proteína que ele tem, é envolvido por um envelope. E esse envelope protege, né, os retrovírus de todo e qualquer tipo de influência ali dentro do nosso organismo. Por isso que a gente não consegue matar o HIV. Por isso que a gente não consegue driblar o sistema dele. Porque ele é um vírus muito inteligente, ok? Por hoje é só para recapitular aí, né? Então, os vírus não são organismos vivos, os vírus são organismos que necessitam de uma célula hospedeira para conseguir as suas atividades metabólicas. Então, os vírus são parasitas obrigatórios, são seres acelulares, não possuem células, necessitam de uma célula hospedeira para poder se reproduzir e aí sim realizar as atividades metabólicas. Existem dois tipos de vírus principais, que são os vírus comuns, formados de DNA, e nós temos alguns vírus formados de RNA, e nós temos os vírus que são muito diferentes, que são os retrovírus, que são vírus que conseguem fazer o processo inverso da transcriptase reversa. Eles conseguem produzir DNA a partir de uma molécula simples de RNA, como é o caso do HIV, ok? Então, os vírus, eles entram dentro do organismo, se instalam sobre suas células, penetra na pele, primeiro ele chega ali na célula, gruda, adsorção. Entrou o material genético dentro da célula hospedeira, né? Penetração. Ele vai passar por um processo de replicação, ele vai ficar replicando, 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 formando novos vírus. Depois esses vírus vão amadurecer, vão passar por um processo de maturação e depois sim, aí a célula hospedeira vai se romper e esses vírus vão sair de dentro dessa célula e infestar o nosso organismo de algum tipo de infecção que é causada por vírus, ok? Então, por hoje era sobre vírus que nós gostaríamos aí de falar um pouquinho com vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. Fiquem com Deus e até a próxima aula, se tudo correr bem. Muito obrigada pela participação de todos e até a próxima aula. Obrigada.